A ideia do Caminho da Fé surgiu a partir das minhas caminhadas em Santiago de Compostela. Eu gosto de caminhar e, como milhares ou milhões por esse mundo afora, né? Eu imaginei, se aqui dá certo, aqui eu digo na Espanha, por que não haveria de dar certo no Brasil? Consciente de que as romarias, essas caminhadas, essas excursões em direção a Aparecidas sempre aconteceram. Então o caminho tinha que dar certo aqui também. Eu fui conhecer, de carro, lógico, o trajeto de Águas da Prata a Aparecida. E realmente me encantei com as belezas, muito superior a Santiago, muito superior. A natureza que é muito mais bonita. Aí eu comecei a juntar o primeiro grupo. Aí entraram os colegas, entrou o Clóvis. Éramos em mais 3 pessoas além do Almiro, que era a dona Cida, dona Aparecida Dezena Cabrelon, a Iracema Tamashiro, eu, Clóvis Tavares de Lima, e ele, Almiro Gringues. Todos aderiram ao plano, acharam interessante e viável. E nós, então, vamos pôr em prática a ideia, o plano de criar um caminho aqui. Quando nós começamos a trabalhar, fazer os contatos. E foi um trabalho, apenas trabalho. A adesão foi fácil dos prefeitos, nós fizemos contato com os prefeitos, com os párocos e logicamente com a Basílica de Aparecida. Inicialmente nós achávamos que não precisaria receita, mas na verdade precisa uma receita e até bem respeitável. Foi aí que nós contatamos os prefeitos, fizemos uma reunião e montamos a associação, a Associação dos Amigos do Caminho da Fé. Foram os prefeitos que aderiram e concordaram que precisava existir uma associação que mantivesse tudo isso, incentivasse, fosse também crescer, propagar. Os prefeitos concordaram em criar essa associação e criar uma contribuição. Na verdade, até hoje, essa contribuição é praticamente só das prefeituras. Das causas, dos motivos para criar esse caminho seria o incentivo ao turismo. Daqui até a Aparecida são quase tudo pequenas cidades que não têm nenhuma chance sozinhos de desenvolver o turismo. Porque eles viram essa grande possibilidade do turismo, de um turismo praticamente gratuito. Através desse mapa nós traçamos, como eu disse, uma linha imaginária entre Águas da Prata e Aparecida, procurando passar pelos municípios, pelas cidades, o mais reto possível, né, para não tornar o caminho enfadonho demais, desnecessariamente. Com esse mapa nós saímos contatando, vimos que a primeira cidade que existia entre o nosso propósito e chegar em Aparecida era a cidade de Andradas. E para chegar em Andradas, nós sabíamos como chegar em Andradas através de trilhas de terra, de caminhos simples, evitando asfalto no máximo possível. E passamos então a contar com a ajuda dos prefeitos e de outras autoridades para a gente podendo ir ligar de uma cidade para outra. Nós temos diversos aspectos, diversos tipos de peregrinos, né? Nós temos aquele que faz por uma questão religiosa, aquele que vai porque quer mudar de áreas, ele precisa espairar, digamos assim. Temos tido já peregrinos, casais, que vêm aqui, na verdade, resolver problemas conjugais, né? Eles querem refazer o casamento. Então, existem aqueles que querem fugir da droga. Existem aqueles que, logicamente, vêm cumprir promessas. Tem aqueles que vêm pedir graças. E tem os mais diversos tipos de peregrinos. Tem os aventureiros também. Tem os que apenas fazem uma questão de aventura. Então, nós temos peregrinos mais diversos tipos. Eu acho que o crescimento é certo. Nós tivemos, no primeiro ano, menos de 1.000 peregrinos. Para esse ano nós estamos esperando de 6 a 7 mil, é a expectativa. Então nós estamos num crescimento geométrico. E logicamente isso aí não tende a parar, não. Isso vai crescer e crescer bastante. Cada vez mais sendo divulgado. E
Dificilmente um peregrino faz uma vez só o caminho, isso significa que ele gostou da experiência. A experiência, na verdade, é uma experiência íntima, mais do que a física. A experiência íntima é muito, muito gostosa. E isso não dá para definir, cada um define o seu, cada um tem essa experiência íntima que não dá para transmitir. A Águas da Prata viveu tempos de glória em termos de turismo. E só que num passado mais recente a gente percebeu, nós estamos percebendo, os moradores da cidade, que a cidade vinha perdendo essa qualidade, para não dizer, estava quase morrendo em termos de turismo. Inicialmente nós conseguimos um mapa geopolítico, aquele mapa que traz o contorno da área de cada município, e a gente então traçou uma linha imaginária entre Águas da Prata e Aparecida. Por que Aparecida? Aparecida porque, como lá era um caminho à semelhança do que ocorre lá na Espanha, tinha também esse fundo religioso, e Aparecida nós temos como a capital católica do Brasil, que era uma distância suficientemente grande para justificar um caminho, e ao mesmo tempo suficientemente curta, pequena, para tornar viável a concepção desse caminho. Então a gente precisou contatar autoridades, pessoas que conheciam o caminho, e fomos expondo, entre aspas, vendendo o nosso projeto, o nosso caminho, a nossa ideia. E passamos então a contar com a ajuda dos prefeitos e de outras autoridades, para a gente podendo ir ligar de uma cidade para outra. Mas qual é o interesse de vocês? Onde é que entra aí o interesse de vocês? Olha, prefeito, o nosso interesse é consolidar, é criar esse caminho para fazer com que pela sua cidade, logo, logo, esteja passando pessoas passando por aqui, peregrinos, né, do Brasil todo e, quiçá, até do mundo passando por aqui. A gente usou muito essa figura, dizendo que parece que realmente Nossa Senhora estava abrindo as portas para a gente à medida que a gente ia avançando ao longo do caminho. E concluímos, fizemos 3 grandes reuniões. A primeira grande reunião na cidade de Ouro Fino, com os prefeitos envolvidos e convidados. A segunda grande reunião nós fizemos em São Bento do Sapucaí. A terceira grande reunião em Aparecida. Depois dessas 3 grandes reuniões, isso ficou sacramentado, que o Caminho da Fé estava constituído. Iríamos então partir para a formalização da criação de uma sociedade, de uma associação que pudesse administrar esse caminho. Nós tivemos primeiro teve uma grande publicação no jornal Folha de São Paulo, em edição nacional, da história do caminho de Santiago, o caminho Tupiniquim de Santiago. Isso despertou a atenção de bastante gente, a própria televisão se interessou. Nós tivemos, naquela ocasião, se eu não estou enganado, por volta de entre 6 e 8 minutos de fantástico em rede mundial, falando do nosso caminho, de maneira que aquilo despertou interesse em outras cidades. E a partir daí, outras cidades tiveram interesse. Um caminho que começou de Águas da Prata a Aparecida em torno de 300 quilômetros de distância, hoje tem quase 1.000 quilômetros. Se a gente juntar, se a gente somar os 5 ramais que compõem o Caminho da Fé, a gente tem 900 e tantos, quase 1.000 quilômetros de Caminho da Fé. Tambaú até Aparecida, com esses quase 400 quilômetros, então, foram feitas nós conseguimos uma doação da Fundação Banco do Brasil, que patrocinou toda a sinalização para a gente. Cada uma dessas cidades, elas, para fazerem parte do Caminho da Fé, elas tiveram que elaborar uma lei de adesão à Associação dos Amigos do Caminho da Fé, e cada cidade dessa deveria contribuir com um valor, e esse valor foi estabelecido em função da população, né? Nós, naquela ocasião, nós fizemos um levantamento do que é que nós achávamos que era estritamente necessário, o necessário para a gente poder ter essa associação. Uma das razões que diferencia o nosso caminho de outros caminhos que tem no Brasil, que o Brasil, graças a Deus, tem vários caminhos, alguns deles, eles existem até com interesse econômico. Nosso caminho não tem esse viés econômico que os outros têm.
que os outros não, que alguns dos outros têm. Eu acho que isso é uma da razão que demonstra sabe, a maneira, o modo solidário com que o caminho foi criado. Não tem interesse econômico. O Caminho da Fé, quando nasceu, era uma criancinha pequenininha dando os primeiros passos, tal, e que hoje ele já está assim, digamos, tá na adolescência hoje, né? Hoje, com certeza, já é a maior trilha de peregrinação regulamentada no país, conseguindo um número expressivo, muito expressivo, de peregrinos de todo mundo. Nós já temos no nosso histórico peregrinos de vários países do mundo, já tem na nossa história, mas eu tenho a impressão que logo, ao longo do Caminho da Fé, as nossas pousadas, os hotéis ao longo do caminho, por onde passa a trilha do Caminho da Fé, terão que ter gente especializada, falando aí 2, 3 idiomas, para receber bem os turistas desse povo que vem de fora, e que a gente, consequentemente, vai precisar de ter uma infraestrutura muito melhor, muito mais aparelhada para isso. Caminho da Fé, com certeza, eu só vejo sucesso para ele.